Bonjour, bonjour, bonjour. Façam todos um excepcional dia. Bora tocar o terror na terra. Bom dia. Olha, Aurélia, bom dia. Minha primeira vez aqui. Sejam bem-vindos ao 459. Quem aí já colocou pressão no sol? Quem já acordou antes do sol nascer e falou: hoje é dia de governar, hoje é dia de reinar. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Gente, hoje é um dia profético. Hoje é 1º de maio. E quando eu fui convidada para fazer o 459 hoje, eu falei, gente, porque eu já estava orando por esse dia, né? Então, todo dia 1º de cada mês eu faço uma oração poderosa para abençoar, que seja o melhor mês da nossa vida. Então, que você acorde hoje e já declare que você inicia o melhor mês da sua vida até então. 1º de maio, quem aí está preparado, preparada para poder viver um dia, um mês sobrenatural? Bom dia, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Gente, bora tocar o terror na terra. E hoje é meu aniversário. Olha, parabéns. Antes de começar essa live, que hoje o tema, eu falo que é o mal da humanidade. Ana, qual que é o mal da humanidade? Procrastinação. Procrastinação é a doença do tempo presente. O quantas pessoas têm procrastinado? De verdade, gente, se for olhar aqui na live, acho que não saiu, até eu me incluo nisso. Quantas coisas eu já procrastinei na vida e quantas coisas eu ainda, algumas que eu precisava já de ter feito, eu estou procrastinando. Então nós temos que ter clareza do que é a procrastinação. Hoje eu vou entregar para vocês códigos poderosos, porque eu venci a procrastinação muitas vezes na minha vida, muitas vezes. Eu consegui hoje fazer coisas que são importantes para mim, me esforçar, porque o que é a procrastinação? É adiar coisas importantes e substituir ela por coisas prazerosas. Então, hoje, nós vamos ter uma clareza, porque de verdade, coloca muita sinceridade agora na sua vida. Quem aqui procrastina? Quem aqui deixa para depois aquilo que já era para ter sido feito? Quem aqui está adiando tarefas importantes? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Procrastinação é a ladra da minha alma. Só que antes de começar a falar de procrastinação, eu quero abençoar esse mês de maio. Quem quer abençoar o mês de maio? Junto comigo. Aqui, ó, tanto de gente. Eu. A gente é todo, praticamente assim, né? Se você não é um procrastinador, em algumas coisinhas você ainda tem ali uma procrastinação. Por isso que nós temos que, a procrastinação, ela é um tratamento. Nós temos que tratar ela todos os dias para a gente conseguir viver aquilo que Deus tem para nós. Porque a procrastinação está fazendo com que seu propósito não seja cumprido aqui na Terra. Toda vez que você procrastina, você deixa o mal vencer em você. Você deixa de brilhar sua luz no mundo. Você deixa de fazer aquilo que já era para ter sido feito. A procrastinação, ela tira de você a disponibilidade. E Deus não consegue usar um coração que não está disponível. Uma pessoa que não faz, entende? Uma pessoa que não coloca ali a mão na massa. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos agora mergulhar nesse assunto, mas antes eu quero profetizar sobre o mês de maio na sua vida. Hoje é o dia 1º de maio. E vocês sabiam que existe algo tão poderoso nas primícias, nas primeiras horas, naquilo que você faz no primeiro momento? Então, percebe que hoje é 1º de maio e nós estamos nas primeiras horas do mês de maio. Então, o que você fizer agora, nessas primeiras horas, vai reverberar durante todo o seu mês. E o que eu desejo? Eu desejo um mês de conquistas sobrenaturais. Então, para a gente poder começar, vamos orar, vamos abençoar esse mês, que nesse início de mês, nós agora nos colocamos diante de Deus com corações rendidos, com mãos abertas e um espírito sensível à voz de Deus. Eu declaro que o mês de maio será um mês de conquistas extraordinárias, um tempo de colheita daquilo que todos vocês semearam com fé, com coragem, com obediência. Pai, nós não abrimos mão que o mês de maio seja um mês extraordinário. E nós estamos crendo em portas abertas, oportunidades virão. Que o Senhor vai abrir portas aonde nem existia caminhos. Nós declaramos que o mês de maio será um mês de muita responsabilidade.
que cada um aqui vai assumir com maturidade os seus projetos, que vai começar tudo aqui, vai terminar tudo aquilo que está começando. Será um mês de mais ação e de menos procrastinação. Um mês de atitudes ousadas, de tirar sonhos do papel, de caminhar com propósito. E eu quero agora que você seja, que seja derramado sobre você a armadura de Cristo. Nós nos revestimos, Pai, da armadura espiritual para a gente poder avançar, porque nós sabemos que o Senhor está conosco e será um mês poderoso, um mês de conquistas extraordinárias. Eu quero dar um nome para esse mês de maio, e esse mês de maio vai chamar coragem. Coragem renovada. Ainda que venham desafios, ainda que você passe por tribulações, você não vai recuar. Você não vai retroceder. O medo não terá voz. A dúvida não terá vez. E a fé será o combustível que vai nos mover todos os dias. Então eu profetizo nesse mês de maio que negócios serão fechados nesse mês, que curas serão libertas nesse mês, que relacionamentos serão restaurados nesse mês, que vidas serão transformadas nesse mês, que milagres extraordinários acontecerão. Então, Pai, que o Senhor possa abençoar esse mês de maio, que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. Quando a gente profetiza sobre o nosso mês, um mês de abundância, um mês de prosperidade, aquelas pessoas que estão esperando recursos financeiros, que vai chegar recurso na sua casa, que você terá ideias, novos negócios, você vai começar a abrir novas perspectivas, uma esperança renovada, em nome de Jesus. Agora sim nós estamos preparados para começar o mês de maio. Eu declaro que o mês de maio será o mês mais frutífero do seu ano até então. Um mês de fruto, sabe? De realizações. E a gente não fique só na fala, mas que a gente experimente essa colheita. Ana, depende de quem para esse mês realmente ser assim, de cada um de nós. Daquilo que eu me posiciono, daquilo que eu me comprometo a fazer. Então, que nós possamos viver o extraordinário de Deus. Eu não quero que você viva mais um mês como todos os outros. Eu quero que seja o mês da coragem. Coragem. Eu acho que é isso que muitas pessoas precisam. Porque às vezes você deixa de fazer algo importante, ou às vezes você não decide algo que você precisa e é uma decisão difícil por falta de coragem. Precisamos de ser corajosos. E na palavra de Deus diz, né? Ser forte e corajoso. Levanta. Afinal de contas, não fui eu que te ordenei? Afinal de contas, não fui eu que te chamei? Que a gente possa acessar essa plenitude em todas as áreas da nossa vida, abundância em todas as áreas, prosperidade financeira também, o recurso, dinheiro. Deus não fez ninguém aqui para poder viver num sofrimento eterno. Pelo contrário, Ele nos fez para desfrutar do melhor dessa terra, mas para isso nós temos que obedecer. E muitas vezes falta coragem para você poder obedecer, falta fé para você poder obedecer. Eu falo que a coragem e a fé, elas andam lado a lado, porque muitas decisões que eu tomei na vida e que eu fui muito corajosa, eu precisei de fé. Eu tive que confiar naquilo que os meus olhos nem viam ainda. Eu tive que acreditar e dar o passo sem ver o chão. E aí entra a coragem. Coragem é agir com o coração. Coragem. Cor é coração, agem é agir. Então, que a gente possa, nesse mês de maio, agir mais com o coração e menos com o cérebro. Agir mais com aquilo que Deus nos chama. E não querer lógica, não racionalizar muito. A gente vai ser até um pouco, sabe, irresponsável no sentido, assim, de sermos ousados, entende? Eu declaro ousadia para a tua vida. Tem pessoas aqui nesse 459 que está faltando ousadia. Isso é uma palavra que Deus está me entregando aqui. E eu estou dizendo para muitos aqui, está faltando ousadia na sua vida. Está faltando coragem na sua vida. Já era para você estar, acessando coisas que você nem imagina. Mas por falta de coragem, por falta de ousadia, você ainda não está acessando. Que seja um mês da indignação. Que você olhe para o mês de maio e fale, eu não aceito mais viver dessa maneira. Eu não aceito mais uma vida mediana. Um relacionamento mais ou menos. Um financeiro mais ou menos. Uma saúde mais ou menos.
Eu quero viver na plenitude, eu quero viver o que Deus me chamou, eu carrego a marca da promessa. Não faz sentido estar vivendo uma vida dessa maneira. Uma vida mais ou menos. Então, o que é que eu declaro para a vida de vocês? Coragem e fé. Para vocês terem a ousadia suficiente para tomar decisões difíceis na vida de vocês. Olha para você ver, o ano de 2025, nós já estamos em maio. E o que você fez esse ano? Nós vamos falar de procrastinação hoje. Pega papel e caneta e começa a anotar ações. Não precisa nem anotar a matéria, mas anota as ações que você vai tomar nesse mês de maio. Porque está faltando ação, está faltando atitude. Não está faltando se você ter conhecimento. Muitos aqui já têm conhecimento, acredite. Mas está faltando atitude. Você começar a fazer, enfrentar os seus medos, enfrentar suas dores. Está faltando suportar muitas coisas e ir para o campo de batalha. Atitude. Nós vamos falar hoje sobre procrastinação. O que é procrastinação? É a ladra da alma. Por que procrastinação é a ladra da alma? Porque a alma sabe do teu propósito. A alma sabe daquilo que você veio cumprir aqui na Terra. Então, quando você procrastina, você está deixando de cumprir o teu propósito. A procrastinação está roubando o chamado de Deus na sua vida. E você está deixando para depois, está deixando para depois, está deixando para depois. Aquilo, ó, que já era para ter sido feito há muito tempo. Procrastinar é você escolher a zona de conforto e você renunciar o território da promessa. Existe uma promessa sobre a tua vida. E quem realmente está sentindo, coloca aí, eu carrego a marca da promessa. Eu, Ana, carrego a marca da promessa. E eu tenho certeza que vocês também. Todos nós temos um chamado por parte de Deus. Todos nós temos a marca da promessa em nós. E quando você procrastina, você escolhe ficar na zona de conforto e você renuncia essa promessa. Ana, olha o que me perguntaram. Eu não sei investir. Deixa eu dar aqui só um drive para vocês. Poderoso. O Laiton perguntou: oi, Ana, eu não sei em que investir. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem muitas coisas que nós não sabemos o como. Eu também não sabia. Eu não sabia, assim, Ana, como. Eu queria fazer, mas eu não sabia o como fazer. Talvez, por isso que eu vou responder essa pergunta, porque tem muita gente que talvez está vivendo a mesma coisa que ele. Eu sei o que fazer, mas eu não sei como fazer. Eu não sei o caminho, mas eu sei que eu quero fazer. Anota esse drive. Se eu não sei o como, eu procuro o quem. Eu vou dar uma tarefa para vocês que estão vivendo isso. E eu fiz na minha vida, e isso curou a minha vida. Curou o meu caminho. Você vai fazer uma relação. E isso é uma tarefa que o Pablo passou pra gente, tá? O Pablo passou pra gente há um tempo. E eu fiz e deu muito resultado. Vou aqui compartilhar com vocês. Você vai vai pegar um papel e uma caneta. Você vai fazer uma coluna um quadro com 3 colunas. Na primeira coluna, você vai colocar o que você quer fazer. O que eu quero fazer? Na segunda coluna, o que te impede de fazer isso? E na terceira coluna, quem vai te ajudar a fazer isso? Porque se você não sabe o como, você precisa procurar o quem. Existem pessoas que vão te ajudar. 85% dos seus resultados estão atrás de pessoas que você ainda não conectou. Se você tivesse conectado com essa pessoa, você já estaria em outro patamar. Ela carrega algo que você precisa, ela carrega peças do seu quebra-cabeça. Então, faça essa tarefa. Coloque tudo que você precisa de fazer, que a gente sabe muitas coisas. O que está te impedindo e quem pode te ajudar. E vai atrás de pessoas. Vai atrás do quem. O 459 é um quem. Aqui, eu sei que muitas pessoas têm clareza de muitas coisas. Né? Aqui a gente pode trazer muitos conhecimentos para vocês que vão te ajudar no como, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo: se você não sabe o caminho, ande com quem tem o mapa. Você não sabe o caminho? Tem pessoas que carregam esse mapa, que já estão lá na frente. Agarra dessas pessoas, vai atrás dela,
delas. Algumas você vai ter que até investir para poder andar com elas. Outras vão transbordar na sua vida. Mas hoje, principalmente hoje, o conhecimento está muito disponível. Na internet, tem muita coisa disponível. Sabe o que falta muitas vezes nas pessoas? Clareza. Clareza. Como você não tem clareza, você não sabe como fazer nem aonde ir. Falta clareza. Por isso que quando eu falo para vocês colocarem, fazer essa atividade, a única coisa que ela vai trazer para você, clareza. Você vai colocar no papel aquilo que está na sua mente e muitas vezes está confuso, e você coloca no papel e você vai ali montar um planejamento. E vai atrás dessas pessoas. Gente, a minha vida mudou tanto quando eu comecei atrás das pessoas que eu precisava. Quem conhece a minha história sabe. Eu pedi demissão do banco, fiz minhas malas e mudei para Alphaville no mesmo dia. O dia que eu assinei minha demissão, eu fiz a minha primeira live, toda jeca, não sabia nem falar direito, mas eu fiz a minha live e eu avisei nessa live que eu tinha pedido demissão do banco e que eu estava indo para São Paulo, porque eu queria seguir um propósito de Deus. No mesmo dia, eu fiz minhas malas e mudei para São Paulo. Fiquei no quartinho de hotel. Por quê? Porque eu fui atrás do quem? Eu queria viver novos resultados. Eu precisava de um novo conhecimento. Eu precisava de andar com novas pessoas. Novas pessoas, novos ambientes, novas ideias, novos projetos, novos resultados. Vai ter que andar com novas pessoas, vai ter que escutar novas coisas. E isso requer o quê? Atitude, ousadia, coragem, fé. E eu falo que Deus nos chama o tempo todo para isso. Os filhos de Deus são ousados. Por quê? Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Então você vai precisar de fé. Você vai precisar de dar o passo, de tomar uma atitude que o coração vai estar queimando e vai dar frio na barriga, vai ter que sair da zona de conforto. Agora, as pessoas que querem se manter na zona de conforto são as procrastinadoras. Cada dia que você adia, você atrasa a colheita que já estava pronta. O que é procrastinar? É adiar. Adiar a sua cura, adiar o seu propósito, adiar a sua colheita. A procrastinação não é só a ladra da sua alma. A procrastinação rouba o seu propósito. Existem 3 doenças do tempo. Quem vai fazer o método IP vai trabalhar isso lá. O Pablo fala disso assim, maravilhosamente. Tem três doenças do tempo. A doença do passado é a depressão. E essas doenças, elas estão voltadas para onde você coloca a sua energia. Então, as pessoas que têm mais energia no passado, elas podem ter essa depressão, porque a minha energia está no passado. Ana, e no futuro? Ansiedade. Quando as pessoas colocam mais energia dela no futuro, então ela vive ansiosa. E hoje é a doença do tempo, é a doença do mundo, né? Ou você está depressivo, ou você está ansioso. Ana, e no presente? Qual que é a doença do presente? A procrastinação. É a doença do agora. Quantas pessoas estão deixando de fazer agora coisas importantes e estão preferindo coisas prazerosas? Ao invés de você ir para academia, você fica rolando rede social. Ao invés de você ler um livro, você fica assistindo uma série. Ao invés de você transbordar na vida das pessoas, você fica se distraindo. Quantas pessoas estão adiando tarefas importantes? E de verdade, todos vocês sabem o que tem que ser feito. A gente sabe o que tem que ser feito. Só que a gente procrastina. A gente deixa para depois. Enquanto você espera o momento perfeito, Deus está esperando a sua obediência, a sua ousadia, a sua atitude. Sabe o que eu estava pensando esses dias? Que procrastinar é desvalorizar o presente que Deus te deu, que é o agora. É como se eu tivesse procrastinar, é como se eu estivesse desonrando a Deus. Deus deu um presente para a gente, o dia de hoje. E você tem só hoje para poder fazer aquilo que tem que ser feito. Não tem como você fazer amanhã, porque o amanhã vai ser o hoje de hoje. Não tem como você voltar no passado e fazer, porque já passou. Então, Ana, qual o momento que eu posso fazer algo? Qual o momento que eu posso mudar minha realidade? Hoje, agora, e é o presente que Deus te deu. Todos os dias que eu acordo, eu agradeço a Deus
mais um dia, por esse dia. E eu uso toda a minha energia para esse dia. Porque e amanhã? Amanhã minhas energias são renovadas. Eu coloco a minha energia no agora. O que está faltando? Você regular a sua energia para colocar no aqui e agora. E quando você procrastina a semente. Então você nunca verá a colheita. Por que tem pessoas que falam, o resultado não vem, a colheita não vem, parece que as coisas não acontecem na minha vida? Por quê? Está procrastinando. A colheita só vai vir em quem planta a semente. Plantar a semente é fazer o que tem que ser feito. Quantas sementes você tem adiado? Toda procrastinação é uma permissão silenciosa para o inimigo ocupar o que era seu. Existe uma promessa sobre a tua vida, existe bênçãos para ser derramada na sua vida. E quando você procrastina, você dá permissão para o inimigo ocupar o que era seu. Por isso ele está roubando a sua alma. Por isso ele está lá ocupando um lugar que era para o teu propósito. Pensa o inimigo como se fosse uma pessoa mesmo, sentado em cima do teu propósito, procrastinando, te parando, te paralisando, deixando para depois. Por isso que eu falei que esse mês é o mês da coragem. E olha que eu trouxe esse mês da coragem sem fazer essa conexão com a procrastinação. Sabe por quê? Porque, para mim, a procrastinação é a linguagem do medo, mas a ação é a linguagem da fé, é a linguagem da atitude. Então, quem procrastina é aquela pessoa que está faltando coragem, está com medo, está faltando ousadia, está faltando fé. E você vai só deixando para depois. Ana, mas me explica, o que é procrastinação, então? Me dá clareza. Procrastinação é adiar uma ação que precisa ser feita. É uma ação importante. Mesmo sabendo que ela é importante, você procrastina. E quando deixamos para depois aquilo que Deus já colocou diante de nós para fazermos agora. Então, Ana, eu estou procrastinando em que na minha vida? No teu propósito, naquilo que é importante. E por que eu procrastino? Porque eu não quero enfrentar os meus medos, enfrentar minhas dores, porque eu não quero ir para o campo de batalha, porque eu prefiro a zona de conforto, porque eu prefiro as coisas mais prazerosas, eu prefiro o gostosinho da vida, eu prefiro contar historinhas e desculpinhas para poder não começar a agir. E aí eu sempre fico dando uma desculpa para justificar a minha não ação. Então, eu não estou preparado, eu ainda não sei, eu tenho que estudar mais, eu sou tímido, eu não estou pronto, hoje eu estou com dor de cabeça, amanhã está chovendo, no outro dia, hoje eu tenho muita coisa para resolver. Todo dia vai ter uma história, preocupa não. O seu cérebro, ele é PhD em contar historinhas para justificar a sua não ação, a sua procrastinação. E agora eu quero que vocês tragam à tona, tragam à sua consciência, o que você tem procrastinado? A leitura daquele livro? Aquele curso? Aquela mentoria? Aquele evento? A escrita daquele livro? O que você vem procrastinado? Perdoar aquela pessoa, aquela conversa importante que está deixando para depois? O que você tem procrastinado na sua vida? Eu quero que você agora, porque essa aqui não vai ser só uma live, eu quero te ativar mesmo a você começar a sentir nojo da procrastinação. Entendendo que toda vez que você procrastina, você deixa o inimigo vencer. Toda vez que você procrastina, você dá permissão para o inimigo acessar o que era seu. Tem algo que já era para ter acontecido na sua vida. O que você vem dizendo? Depois eu faço. Depois eu faço. Não, depois eu olho isso. O que é importante na sua vida? E acredite, tudo que é importante na sua vida é aquilo que te leva para o progresso. E tudo que te leva para o progresso vai te tirar da zona de conforto. E tudo que te tira da zona do conforto te leva para a zona do confronto.
E tudo que te leva para a zona do confronto vai exigir dor. E a dor faz crescer. Se a gente for olhar essa equação, o que você procrastina? Aquilo que vai doer. O que você está procrastinando? Aquilo que não vai ser gostoso. Aquilo que realmente vai ser doloroso. Por quê, Ana? Porque a dor te faz crescer. O que você precisa, então? De encarar suas dores. De olhar para o mundo e falar assim, o que eu preciso? O que eu preciso? De me posicionar agora e parar de procrastinar. Eu vou dar aqui uns 7 tópicos. O porquê que você procrastina. E eu quero que você identifique qual desses é sobre você. Qual desses está falando de você? Ana, isso aqui tem a ver comigo. Isso aqui está falando de mim. Porque talvez eu preciso realmente que você tenha clareza do porquê que você está procrastinando. Putz. Reduzir a lista de prazeres e aumentar a lista de Deus. Exatamente. Por que as pessoas procrastinam? Primeiro, medo do fracasso. Ou até mesmo medo do sucesso. Então você vai deixando para depois. Por que as pessoas procrastinam? Muitas vezes, falta de clareza do propósito. Por que as pessoas procrastinam? Uma alta exigência excessiva, um perfeccionismo. Não, Ana, eu ainda não estou pronta. Não, eu ainda não estou pronto, eu ainda tenho que estudar mais. Aquela alta exigência faz com que você não faça. Ana, o que faz você procrastinar? A desorganização mental. Por isso que eu falei, você precisa de clareza. Você precisa de clareza, porque talvez você está procrastinando por ignorância, porque você nem sabe. E quando eu te trago clareza, você fala, putz, então é isso. É isso que eu preciso fazer. Ana, por que as pessoas procrastinam? Falta de disciplina. Falta de organização. Falta de uma rotina. De você pegar papel e caneta e falar assim, o que eu vou fazer? Quais são as minhas prioridades? Deixa eu te contar uma coisa, e aqui eu vou ser muito sincera com vocês. Não tem como você dar conta de tudo. Você não vai dar conta de tudo. Tem pessoas que fazem uma lista de coisas para fazer e chega no final do dia e não consegue cumprir. E isso gera frustração. De verdade, eu tava falando isso para mim e para o meu esposo, assim, para a gente mesmo, sabe? A gente estava fazendo uma reflexão. A gente quer dar conta de muitas coisas e a gente não vai dar. Fique em paz. Você não vai dar conta de tudo. Mas você precisa dar conta daquilo que é importante, do que é prioridade. Então, organize a sua vida. O que é prioridade? O que é importante? É aquilo que me leva para o progresso e para o propósito de Deus. Isso para mim é importante. Eu não vou dar conta de tudo mesmo. E ninguém vai dar. Mas aquilo que é prioridade na minha vida, isso eu dou conta. Isso eu coloco toda a minha energia. Então, o que é que falta? Clareza do que é prioridade na sua vida. Quem está com papel e caneta, escreve aí o que é prioridade na sua vida hoje. Prioridade é a sua família? Prioridade é o propósito de Deus? O que é prioridade na sua vida hoje? É o tempo com Deus? Então, você vem dedicando o tempo com Deus todos os dias? Você tem tempo de qualidade com a sua família? O que é importante, prioridade? É você amadurecer? Você tem lido um livro? Você tem feito alguns cursos, mentorias? Comece a ver o quanto você não está fazendo aquilo que é prioridade. E você está se distraindo. Ana, qual que é o maior problema da procrastinação? Escreve aí, distração. Distração. E o quanto de vocês têm se distraído? Gente, é muito fácil a gente se distrair hoje. Sabe por quê? Porque antigamente, para você poder se distrair, você tinha que alugar um filme, né? Você tinha que ir para um lugar, você tinha que sair, né? Fazer qualquer coisa, você tinha que se esforçar também para se distrair. Hoje em dia, a distração está na sua mão. Hoje em dia, você anda com a distração colada em você 24 horas por dia. Hoje em dia, está muito mais fácil de você se distrair. Por isso que o inimigo,
Ele tem tirado tanta gente do propósito por causa da distração. Ele está te distraindo o tempo todo e você está caindo nessa distração. O tempo todo, o tempo todo. É muito fácil a gente se distrair, a gente perder o foco da prioridade. Sabe o que eu fiz aqui em casa? Eu comprei um quadro e eu coloquei um quadro no nosso escritório e eu escrevi quais são as prioridades da nossa casa, para a gente não se desviar do propósito. Nós temos um chamado de Deus, eu tenho uma missão de Deus para cumprir. E eu sei que tem 1 milhão de coisas para fazer, mas isso aqui é minha prioridade. Isso aqui é importante, isso me leva para o progresso. Então eu preciso fazer minhas lives, eu preciso ler os meus livros, eu preciso fazer minhas mentorias, eu preciso me qualificar, eu preciso amadurecer, eu preciso fazer meus eventos. Por quê? Porque isso aqui é importante. Isso aqui é minha prioridade. Agora, gente, de verdade, a gente tem 1 milhão de coisas. Mas será que isso é importante? Quer que eu entregar? Vou entregar um drive para vocês agora poderoso. Sabe quando que o inimigo te vence? Você quer saber? Quando que ele ganha na sua vida? Quando ele tira o teu vigor. Quando ele tira a tua energia. Quando ele te distrai. E você fica cansado, cansada. E você não consegue cumprir o propósito de Deus. Porque você está esgotado. Porque você não tem mais tempo. Porque ele usa todo o seu tempo te distraindo. E na hora que é para cumprir o propósito, você não dá conta. Você não tem tempo de orar, você não tem tempo de ficar com Deus, você não tem tempo de ajudar as pessoas. Por quê? Porque você tem coisa demais para se preocupar. Então ele tira o teu vigor, ele tira a tua energia e você fica exausto, cansado. E assim vai, dia após dia, dia após dia, dia após dia, cheio de problema aparecendo. Cuidado com a distração. Cuidado com a distração. É assim que é assim que o inimigo começa a tirar do propósito de Deus. Então, Ana, o que falta? Disciplina. O que falta? Você organizar a sua vida, rotina. Ana, por que a gente procrastina? Insegurança, comparação. Talvez tem pessoas aqui que estão se comparando com outras pessoas e faz você não andar. Ah, não, mas fulano tem mais habilidade do que eu. Deixa eu te contar algo. Não se compare com ninguém, porque você é um ser único. Deus não te fez em série. Você tem uma digital que é só sua. Ninguém nesse planeta é igual a você. Olha como é que Deus é criativo, né? Gente, Deus é perfeito demais. Deus é tão maravilhoso. Você não é igual a ninguém. Ninguém. Não tem ninguém que vai fazer do jeito que você faz. Não tem ninguém que carrega o que você carrega. Do jeitinho que você carrega, você é único. Não tem ninguém que tenha a sua digital igual, idêntica a você. Então, por que você se compara com outras pessoas? Por que você fica achando que o outro é melhor, que o outro tem mais habilidade? O outro não consegue fazer o que só você faz. E a comparação faz muitas pessoas procrastinarem. A comparação, eu já me comparei muito com outras pessoas. Muitos mesmo. Eu parava muito porque eu achava que o outro era melhor do que eu. Agora você precisa começar a se olhar como Deus te olha. Começar a dar valor para aquilo que só você tem, a sua autoralidade, o seu jeitinho, a sua maneira. Tem pessoas que só vão ouvir você, não vão ouvir a Ana, não vão ouvir o Tiago, não vão ouvir o Pablo. Tem pessoas que vão ouvir só você. E por você estar se comparando com outras, você não vai abrir a boca. E essas pessoas vão deixar de receber o que só você podia entregar. Você é o sim de muita gente. Ana, mas não é. Ana, mas a pessoa. Deixa eu te falar, eu já tive experiências com isso. Experiências reais. Para de se comparar. Para de achar que a grama do vizinho é mais verde. E para de comparar o seu tempo com o tempo dos outros. Cada um está vivendo uma estação. Cada um está vivendo um tempo. Aceite a sua estação. Viva a tua estação. Por isso que nós precisamos de tanta intimidade com o Senhor, para você poder entender o que Deus tem para você. Não é o que tem para o outro que tem para o outro.
Ontem eu estava lendo lá no meu Instagram, a gente fez o devocional de Romanos 12. Eu li todo o capítulo Romanos 12. E lá, o que que Paulo fala? Cada um sirva com seus dons e talentos. Se você veio para ensinar, ensine. Se você veio para servir, sirva. Se você veio para ser generoso, veio com riqueza, doe essa riqueza também. Ajude quem está precisando. O que que você vê? Qual é o dom e talento que Deus te entregou? É seu. E você precisa se posicionar e fazer o que Deus te entregou. Pare de se comparar, pare de ser inseguro. A procrastinação, muitas vezes, é um reflexo de uma alma ferida, de uma alma confusa, de uma alma desmotivada. Por isso que é a ladra da sua alma. Tem que curar essas feridas emocionais, curar a sua alma. Tem que ter clareza, uma alma confusa, procrastina mesmo. Porque eu não sei para onde eu vou. Eu não tenho um objetivo de vida. Eu estou confusa, eu não sei o como. Uma alma desmotivada, uma alma que não tem uma visão de futuro. Ana, me dá aqui uma tarefa para eu poder parar de procrastinar. Dei várias, né? Mas uma que eu vou dar agora que é muito importante também. Outra, anota aí no seu caderno, ter uma visão de futuro. O eu roteirista. Eu preciso de saber aonde eu quero chegar. Eu preciso de ter uma visão de futuro. E se você não tem um objetivo de vida, não durma hoje sem esse objetivo. Peça a Deus, Deus me dá clareza. Eu preciso sair dessa confusão. Eu preciso de ter clareza para onde eu quero ir. Por quê, Ana? Porque você precisa desse eu roteirista, dessa visão de futuro, para você parar de procrastinar. Por que que a Ana não procrastina? Porque eu tenho uma visão de futuro. Eu sei aonde eu preciso chegar. Deus já me deu tanta revelação que, minha filha, eu preciso botar o pé no acelerador. Tem muita coisa que vai acontecer ainda. Muita coisa. E eu preciso já alinhar a minha vida nesse chamado. Então não dá mais para procrastinar. Não dá mais para deixar para depois. Não dá para eu enrolar. Eu não tenho nem tempo para isso. Não dá nem tempo da Ana pensar assim, Ana, mas você não está preparado. Vai mesmo assim. Ana, mas não, vai desse jeito mesmo. Ana, mas a plataforma aí da França não tem sede. Vamos em qualquer lugar que dá. Só tem que fazer. Eu só preciso de colocar a mão na massa. Ação, atitude, coragem, ousadia, fé. Isso aí são os elementos que vai fazer você não procrastinar. Você precisa de uma visão, de um eu roteirista. Você precisa ter um roteiro, senão você vai continuar procrastinando. Agora, se você tem um roteiro, se você sabe aquilo que tem que ser feito, eu tenho certeza que você vai ter muito mais disciplina no dia de hoje. Muito mais disciplina. Você não vai desviar o seu foco. Por que às vezes meu esposo fala, amor, você tem que responder aquela pessoa no WhatsApp. Amor, você tem que fazer isso aqui. Aí eu falo para ele assim, vida, isso aí não é o meu foco agora. Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo de vida. E eu não vou deixar nada me distrair. Nada. Aquilo que não vai me levar para o progresso. Aquilo que realmente não está alinhado com o que Deus tem para mim. Eu vou fazer quando sobrar um tempo. Porque o meu tempo é as minhas prioridades. Primeira coisa é a prioridade. Eu acordo, joelho no chão. Eu não negocio o meu tempo com Deus. Gente, de verdade, não deixe nada tirar o seu tempo com Deus. Isso tem que ser inegociável na sua vida. Quer dizer, pelo menos é inegociável na minha. O meu tempo com o Senhor é inegociável. Eu acordo o joelho no chão. É o meu tempo com Deus, inegociável. Depois, cumprir o propósito dele. Me alimentar bem, tomar o meu shot, cuidar da minha saúde, exercício físico, fazer lives. Gente, nada tira o que é prioridade na minha vida. Nada. Ir para academia, cuidar aqui, ó, da máquina, me alimentar saudável. Todo dia eu faço lives. Por quê? Isso é um propósito de Deus. Ana, mas fulano tá te chamando, Ana, mas ciclano. Isso aqui vai ficar para depois. Isso não é prioridade. Prioridade é aquilo que Deus me chamou. Eu tenho um objetivo, eu tenho clareza. Sabe por quê? Porque o inimigo vai te distrair demais com isso aqui, gente. Vai por mim. Vai aparecer um monte de coisa para você poder resolver durante o dia. E vai dar muito BO, ele vai querer te tirar, ainda mais quando você estiver perto do seu propósito. Acredita em mim. Ana, quando que eu sei que eu tô seguindo o propósito de Deus? Quando começar batalhas na sua vida. Quando aparecer um monte de problema.
Quando as portas se fecharem, quando as coisas começarem a dar errado, você pode saber, eu estou no propósito de Deus. Porque o inimigo vai fazer um levante para você não começar, não continuar com isso. Você vai adoecer, você vai passar mal. No dia que você dá live, o computador vai estragar, vai acabar a luz. Nossa, vai ter tanta distração, vai acontecer tanta coisa para você poder não seguir o propósito de Deus. Não se distraia. Por isso que a procrastinação é a ladra da alma. Por quê? Porque muitas vezes ela é um reflexo de uma alma ferida. Só procrastina. A maioria das pessoas que procrastinam, quem tem feridas emocionais, quem ainda está com as suas emoções ali totalmente destilhaçadas, quem não tem governo. Ana, como é que eu faço para parar de procrastinar? Assume o governo da sua alma. A alma governa. Comece a governar as suas emoções, comece a governar as suas sensações. É desse jeitinho, Ana, aconteceu também comigo. Está acontecendo tanta coisa, Ana, já começou. Comigo também está acontecendo. Sabe por que que eu sei? Porque a gente vive isso. Não é fácil não, gente. Mas uma certeza eu tenho. Eu vou cumprir aquilo que Deus me chamou. Eu não procrastino. Eu não deixo para depois. O meu tempo é valioso demais. Um dia eu estava orando, Deus me deu um discernimento tão grande sobre o tempo, que a gente tem que levar muito a sério o tempo. É o recurso mais valioso que você tem, é o tempo. Então, o seu sim custa muito caro. O sim que você dá para as pessoas custa muito caro, porque vai custar o seu tempo. E se custa o seu tempo, está custando sua vida. E se custa a sua vida, está custando o teu propósito com Deus. Porque a minha vida está aqui, a serviço do Senhor. Então eu tenho que pensar muito, muito bem em quem eu dou o sim. Quais são os compromissos que você está se comprometendo, né? Olha, esse aqui eu vou. Cuidado, que se você se comprometer, o seu sim custa muito caro para Deus. O seu tempo. E aí eu comecei realmente a avaliar isso. Então hoje eu consigo dizer não. Não, isso aqui eu não posso ir. Não, isso aqui eu não consigo estar. Ana, mas por que você começou a falar não? Porque o meu sim custa caro. Eu tenho que avaliar muito bem. Isso aqui, eu posso dedicar meu tempo nisso? Realmente isso aqui me leva para o progresso? Deus, o Senhor está nisso. Antes de você decidir qualquer coisa, ore para Deus. Fala, Deus, isso aqui realmente é o que o Senhor... Você está nisso aqui? Que aí eu vou. Ana, mas a gente vai ter que ficar meio chato? Não é meio chato, mas é seletivo. Por que seletivo? Porque se você tem um chamado de Deus, você foi separado. Nação santa. O que é uma nação santa? É uma nação separada. Ser santo não é ser perfeito, né? Ser santo, aquele que não peca. Não, ser santo é ser separado para Deus. Então, se eu sou separada para Deus, o meu tempo é do Senhor, não é mais meu. Então, o meu sim é o sim de Deus. Toda vez que eu dedico o meu tempo para algo, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu estou investindo isso aqui para o Senhor. E se o Senhor não estiver nisso? Será que Deus está nisso mesmo? Será que isso que você vem dedicando o seu tempo tem a ver com o propósito de Deus para a tua vida? Então, o seu sim custa muito caro. O teu sim. Ana, mas a gente vai ficar meio chata. Não é meio chata. Não é meio. Mas você vai entender que não é todo lugar que você vai ter que estar. Você vai compreender isso. Não é todo ambiente que você vai estar, não é todo compromisso que você vai estar, entende? Só não é toda festa que você vai participar, porque você é separado para Deus. Você é separado. Wesley perguntou: como saber se estou no propósito? Deixa eu contar algo para vocês, para clarificar isso de uma vez por todas. Eu recebo muito essa pergunta sobre propósito. E durante muito tempo eu quis atrás do meu propósito. Eu fiquei orando para Deus, pedindo o meu propósito. Falava, Deus, me revela o meu propósito. Deus, me mostra o meu propósito. E isso fazia eu procrastinar muito, porque eu ficava esperando o meu propósito. Propósito não é destino. Propósito é direção. O propósito, ele vai te encontrar.
é no caminho. Se você quer saber qual é o seu propósito, comece a atender à realidade, porque Deus se revela na realidade. A vida está te chamando o tempo todo para você ser mais você, para você poder, a tua alma te chama. A tua alma tem sede daquilo que seus olhos não viram ainda. Ela vai te chamar para o teu propósito. Ana, por que que muitas vezes muitas pessoas não cumprem o propósito? Porque muitas vezes as pessoas resistem à realidade. Elas não enfrentam a realidade, elas fogem, fugas emocionais, por causa exatamente das emoções, que é uma das faculdades da alma, a alma ferida. Então, você quer começar a cumprir o propósito? Olha para a realidade. O que que a realidade te chama? O que que a vida hoje está te recrutando? Olha, para de olhar só para si e olha para fora. Por isso que o amor é um vetor para fora. Por isso que ame o teu próximo como a ti mesmo. Olha para fora. Quando você começar a servir a vida, você encontra teu propósito. O teu propósito vai te encontrar, porque ele vem ao teu caminho. Então, a primeira coisa, olhe para a realidade. O que que a vida te chama? Qual dor que você está fugindo? Qual desafio você não está enfrentando? Ana, como é que eu sei que eu estou fugindo? Quando você vê os seus resultados. Como é que eu sei que eu não estou ainda atendendo o meu propósito? Quando você ainda está na zona de conforto. Quando você ainda está no gostosinho da vida. Quando você ainda está procrastinando. Porque a vida vai te chamar o tempo todo para você seguir o teu propósito. Através dos desafios. Ela vai te tirar da zona de conforto. A sua alma vai queimar. Seu coração vai falar, decide, dá o passo. O tempo todo vai chegar situações para você poder servir a vida, cumprir o teu propósito. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, olhe o que a vida te chama. Deus se revela na realidade. Talvez a realidade te chama para tomar uma decisão importante e você está com medo. E aí você não vai achar o teu propósito. Talvez a realidade te chama para você dar um passo de fé e você não dá, falta coragem. Talvez a vida te chama para você poder perdoar alguém e você não perdoa porque tem ressentimento, tem rancor, tem amargura. Tudo, olha para você ver, tudo vai nas suas emoções. Por isso que você procrastina decisões difíceis. E se você começar a decidir isso, você vai começar a achar o teu propósito. Sai do gostosinho da vida. Sai dos prazeres da vida. Comece a fazer o que você não quer. Comece a fazer o que você não quer fazer. Acredita em mim. 99% das coisas que você precisa fazer hoje, você não quer fazer. Mas você vai ter que fazer mesmo assim. O que que eu quero, Ana? Aquilo que me dá prazer. Se colocar na sua frente um bolo de chocolate, um mousse de limão, se colocar na sua frente coisas gostosas e coloca uma salada, coloca algo que não é gostoso, você vai preferir o quê? Se colocar na sua frente uma série maravilhosa que você ama, ou uma academia, o que que você vai escolher? Comece a tomar decisões difíceis na sua vida. Comece a decidir aquilo que você não quer fazer. Por quê? Porque o nosso corpo, ele quer o gostoso da vida. O nosso corpo quer prazer o tempo todo. Só que a nossa alma quer que você cumpra o teu propósito. E para cumprir o teu propósito, você vai ter que fazer o que você não quer. Você vai ter que se desafiar. Você vai ter que assumir e ir para o campo de batalha. Comece a enfrentar os seus medos. Por que que a gente vem procrastinado? Por que que as pessoas têm deixado tanto tempo para depois? Por que que nós somos os nossos maiores inimigos hoje? Porque de verdade, a gente fala, não, isso aqui é o inimigo. Isso aqui não é o inimigo, é você mesmo. Nós somos o nosso maior inimigo. Nós somos o nosso maior inimigo. Porque a gente procrastina aquilo que é importante para nós. E que muitas vezes não é o que você quer. Não é o que você tem vontade. Como a procrastinação atrasa os planos de Deus. Deus, ele nos dá essas oportunidades o tempo todo. A vida te chama o tempo todo.
para tomar decisões difíceis. E quando você procrastina, você perde o tempo da promessa, você perde a bênção. Sabe assim, você passa a oportunidade. Ana, mas os planos de Deus vão ser cumpridos? É lógico que vão, com certeza. Mas você pode adiá-los, se você está procrastinando. Deus levou o povo para a terra prometida. Era uma promessa e Deus cumpriu a tua promessa. Mas o povo poderia ter encontrado a terra prometida com 40 dias. O povo demorou 40 anos. Mas a promessa foi cumprida. Mas demoraram 40 anos. Por quê? Murmuraram, reclamaram, não tiveram fé. Por que eu trago muitas passagens bíblicas? Para a gente poder começar a ter essa sabedoria. Sabedoria. Quantas portas você perde? Quantas portas abertas você perde? Quantas conexões você está deixando embora? Quantos momentos estratégicos? A procrastinação, ela faz com que a gente não cumpra esse propósito de Deus. Porque a gente sempre vive ali, ó, um ciclo de atraso e a gente não avança. A procrastinação traz muita culpa. Culpa porque você sabe que tem que fazer e você não faz. Culpa. E você não avança. Você vive naquele ciclo assim, ó, vive atrasado. Quem aqui tem a sensação de vive atrasado? Eu vivo atrasado, eu vivo, não tenho tempo para nada. Por quê? Porque você não está cumprindo o teu propósito. Ana, como é que esse pessoal consegue desfrutar? Eu trabalho, não tem tempo para nada. Só desfruta o tempo todo quem vive o seu propósito. Por que você não está desfrutando o tempo todo? Porque não está vivendo o teu propósito. Por que eu estou cansada, cansado, exausto? Porque não está cumprindo o teu propósito. Como é que eu sei que eu não estou cumprindo o propósito quando está pesado? Quando eu estou cansado. Por que, Ana? Porque o fardo com ele é leve, o jugo com ele é suave. Por que parece que vocês desfrutam o tempo todo? Não é porque a gente não faz, não. A gente faz muita coisa, tá? Muita coisa. Mas é porque a gente está cumprindo o nosso propósito. Ana, eu quero vencer a procrastinação. Como eu consigo vencer a procrastinação? Primeira coisa, ore pedindo discernimento e coragem. Por isso que o mês de janeiro, o mês de maio, eu coloquei o mês da coragem. Nós vamos fazer uma oração aqui poderosa. Segundo, que vocês querem dar o passo a passo? Vou dar o passo a passo aqui para vocês. Primeiro, ore para Deus, pedindo clareza, coragem, discernimento. Porque você pode estar com uma confusão, você pode não estar sabendo o caminho. E é por isso que está procrastinando. Então, pede a Deus discernimento, clareza, nós vamos pedir agora. Segundo, estabeleça objetivos claros. Aonde você quer chegar? E coloca ali objetivos. Porque, Ana, tem como eu vencer o mundo? Não. Mas tem como você vencer sua cama. Tem como você fazer o básico bem feito. Então, comece a olhar para a realidade e colocar ali prioridades. São vitórias diárias. Não coloca aquelas coisas grandes, não. Para vencer a procrastinação, você vai começar de degrau por degrau. Então, só por hoje eu faço isso aqui. Ana, me dá mais um. Terceiro, comece mesmo sem vontade. O que eu falei? Você não vai ter vontade. A ação vai gerar motivação. Primeiro você vai ter que ir. Se quiser colocar um drive, não é por sentimento, é por decisão. Você não vai sentir vontade, mas você vai decidir fazer. Ana, o quarto, haja com responsabilidade. Responsabilidade, não com emoção. Eu sou responsável. Eu faço o que tem que ser feito. Você já é adulto. Você não é criança mais. Você já cresceu. Ana, quinto, tenha mentores. Tenha pessoas que vão te lembrar do teu chamado. Pessoas que vão te provocar o tempo todo. Eu tenho uma mentoria aqui e agora, inclusive, eu estou indo encontrar com os meus mentorados. Eles vão fazer um evento aqui. Eles estão fazendo um evento. Eu provoco tanto eles que eu botei todos eles para poder se posicionar. Eles criaram um grupo de transbordo, eles criaram o seu movimento, agora eles estão fazendo evento e vão lançar sua mentoria e vão palestrar aqui em Paris. Eu fechei um auditório para eles palestrarem, vou dar um microfone na mão deles. Vai ser um evento que eles vão fazer.
Ana, por que você faz isso? Porque vocês precisam de pessoas que te provoquem para você não procrastinar. Sozinhos, vocês vão cair. Sozinhos, vocês vão deixar para depois. Mas comece a ter pessoas que vão andar com você, pessoas que vão te dar tarefas, pessoas que vão te provocar a você parar de procrastinar. Mesmo sem vontade, a pessoa vai te mandar a mensagem, falar: vamos embora, levanta daí. E aí você vai fazer não só por você mais, porque se for só por você, você vai parar. Vão ter pessoas que vão te provocar e te fazer levantar. Se organize. Tenha tempo. Tempo é semente. Tempo é vida. Então, se organize. Nunca esqueça, o seu sim custa muito caro. Ana, estou aprendendo muito com você no MDR. Glória a Deus. O seu tempo custa muito caro. Muito caro. E declare guerra contra o espírito da paralisia, da estagnação. Começa a sentir nojo da procrastinação. Nojo. Ana, me dá um drive para isso. Toda vez que eu procrastino, eu deixo o mal vencer em mim. Se você lembrar disso, você nunca mais procrastina. Toda vez que eu procrastino, eu tô deixando o mal vencer em mim. Gente, esse negócio é um trem tão sério na minha vida, tão sério, que toda vez que eu procrastino, eu penso: o inimigo tá ganhando, mas eu não deixo ele ganhar. Aqui não. Eu falo desse jeito. Aqui não. Deus, eu vou mesmo não querendo. Deus me dá força, mas eu vou. Eu não deixo. Aqui ele não vence. É fácil, Ana? É uma batalha, gente. Por isso que eu falei, declare guerra. Se você quer paz na vida, você vai ter que vencer a guerra primeiro. Tem uma guerra que você está fugindo dela e que já passou da hora de você poder começar. Para de fugir da guerra. Ana, mas eu quero paz. Ana, mas eu quero. Nossa, Ana, mas não dá para ser assim. Deixa eu te contar. Você quer paz? Declare guerra. Depois que você vencer a guerra, você acessa a paz. Ana, meu coração até doeu. Vou fazer isso agora, obrigada. Não dá para ficar paralisado mais. Ana, quais passagens bíblicas nós temos para trazer esse discernimento à procrastinação? Provérbios 6 conta a história da formiga, né? Que chama a gente de preguiçoso. Olhe para os seus caminhos e ser sábio. Por quê? Porque a formiga, ela age. A formiga age mesmo sem chefe. Ela se prepara no tempo certo. A formiga não tem que ninguém mandar ela fazer, não. Ela faz, mesmo ninguém mandando. Se compare com uma formiga. A formiga, ela tem muito mais... ela não procrastina. Ela tem muito mais iniciativa e mais coragem do que muitas pessoas. Lá em Eclesiastes 11:4 está escrito: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Quem fica sempre esperando a condição ideal nunca vai agir. Nunca vai agir. Vou esperar o tempo certo. O tempo certo é agora. Deixa eu te dar um recado. É hoje. O tempo certo é hoje e o tempo certo é agora. Ana, como e onde encontrar mentores? Faz aquele mapa que eu falei para vocês. Coloque o que você precisa. O que você quer fazer? Você já sabe, Ana, eu quero ser bom em comunicação, eu quero ser bom em oratória, eu quero ser um grande empresário, eu quero faturar mais. O que você quer? Todo mundo sabe, né? Tipo assim, o que você precisa fazer? A gente sabe. E aí você vai no quem. Você vai colocar o que está te impedindo de fazer isso, medo, coragem, falta de habilidade, falta de conhecimento. Aí você vai no quem. Quem carrega isso que eu preciso? Quem tem resultado de vidas? E que eu vou dar um drive para vocês. A gente conhece a árvore pelos frutos. Olha o fruto dessa pessoa, olha o resultado de vida dessa pessoa. E aí vai te dando clareza de quem que você precisa andar, com as pessoas que você precisa andar. Lá em Efésios 5, no capítulo 15, está escrito, capítulo 5, no versículo 15, está escrito assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite o tempo. Gente, de verdade, aproveitar o tempo é um mandamento dos filhos de Deus. Toda vez que eu procrastino, eu estou desonrando Deus.
Eu estou dizendo para Deus assim, o tempo que o Senhor me deu não é importante. Então eu estou aqui de pernas para o ar. Eu estou aqui empurrando com a barriga. Porque Deus, o tempo que o Senhor me deu, eu estou desonrando aquilo que Deus me deu. Procrastinar é dizer um não disfarçado ao chamado de Deus. Toda vez que eu procrastino, eu estou dizendo não ao chamado de Deus. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, para poder mexer vocês. Porque eu não quero que essa live seja só uma live, eu quero te provocar. Para você poder levantar a bunda da cadeira e fazer aquilo que você está procrastinando. Botar a mão na massa, sabe por quê? Porque enquanto você adia, o inferno avança. Enquanto você está deixando para depois, o inferno não está deixando. Ele só avança. Porque você está sentado aí calado. Porque você está deixando de brilhar sua luz no mundo. Deus, ele libera promessas no tempo. Deus, ele quer entregar coisas para vocês. E já era para muita gente aqui. Está muito melhor, muito mais na frente. Mas você está adiando essa promessa. Você está adiando aquilo que é importante. Mas eu quero declarar sobre a vida de vocês. Nós vamos fazer um boot agora, para encerrar. Mas eu quero declarar sobre a vida de vocês. Que a partir de hoje, você está rompendo com todo o ciclo de procrastinação na sua vida. E que você vai se levantar com fé, com coragem e com ação. Porque vocês são fiéis ao chamado que Deus entregou na mão de cada um. E você não vai mais viver adiando a vontade de Deus para a vida de vocês. E eu declaro que esse é um tempo do sim ao chamado de Deus, do sim ao teu propósito. E nada mais vai poder te parar. Escreve aí, nada vai me parar. Nada vai me parar. Vamos fazer a nossa oração. Vamos fazer aqui a nossa mentalização, um boot. Porque chega de procrastinar. Nada vai me parar. Nada vai te parar. Nada vai te parar. Nada vai te parar. Respira fundo. Eu quero que você, antes da nossa oração, você comece a visualizar, comece a trazer a consciência de coisas que você tem procrastinado e você precisa te fazer. Coisas que você tem deixado para depois. E você precisa de colocar em prática. E nós vamos visualizar você já fazendo isso agora. O tempo de procrastinação acabou. Chegou ao fim. O tempo de você realmente cumprir o propósito de Deus chegou hoje. Agora. Feche os olhos. Respira fundo. Hoje é o dia do basta. Glória a Deus. Nada vai me parar. Feche os olhos. Tira a mão agora do teclado. Descruza as pernas. Libera a sua mão. Né? Melhorou, gente, o áudio? Melhorou. Obrigada. Fecha os olhos, porque eu tinha colocado a música aqui no computador, mas não deu certo. Mas tá ótimo. Fecha os olhos, tira a mão agora do computador, respira fundo e vai trazendo agora a consciência daquilo que é importante para você. Aquilo que é prioridade, que vai te levar para mais próximo do tempo de Deus. Fecha os olhos, respira fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Jesus, por esse dia. Pai, hoje se levanta um novo batalhão aqui. Pai, eu não tenho dúvidas que ninguém entrou nessa live por acaso. Eu não tenho dúvidas que o Senhor hoje está ativando pessoas. Pai, tem pessoas aqui que estão realmente procrastinando aquilo que o Senhor chamou. Por medo, por insegurança, por comparação, até por confusão mesmo, por falta de clareza. Mas, Pai, eu declaro que a partir de agora, essas pessoas vão se levantar poderosamente para cumprir aquilo que o Senhor chamou. Que a procrastinação não tem mais vez
na vida dessas pessoas. Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes nós temos adiado aquilo que o Senhor nos confiou, aquilo que o Senhor nos chamou. Tem pessoas aqui, Senhor, que já era para estar vivendo algo sobrenatural. Então agora, Pai, nós renunciamos. Fala assim comigo, eu renuncio toda a procrastinação. Eu rompo todo espírito de atraso, todo ciclo de inércia. E eu declaro que o tempo de paralisia acabou. Respira fundo. Pai, nós alinhamos o nosso coração ao Teu nesta manhã. E nós queremos que essa oração seja uma oração ativacional e profética. Pai, nós clamamos que o céu se abra e que nós possamos receber uma unção nova, uma clareza nova. Espírito Santo, enche essas pessoas de coragem, de foco, de clareza. Pai, que nós não esperamos mais um momento perfeito, mas que a gente possa agir com obediência, mesmo com o pouco que nós temos. Mesmo não tendo ainda o momento perfeito, Pai, nós vamos nos levantar. E eu te peço, Senhor, nos ensina a valorizar cada minuto do nosso tempo, administrar o nosso tempo com sabedoria, Pai, porque o nosso sim custa caro. Que nós possamos ser, Pai, como a formiga que trabalha sem supervisão, que a gente possa ter responsabilidade e que a gente cumpra o nosso propósito. Eu declaro em nome de Jesus que os dias de adiar aquilo que era importante ficou para trás. Que a partir de agora nós entramos em um tempo de ação, um tempo de atitude, um tempo de avanço sobrenatural, coragem. Senhor, eu quero que você visualize agora você fazendo coisas que você estava procrastinando. Visualiza você agora com uma energia nova, um vigor novo e um foco que as pessoas vão olhar para você e vão estranhar. Visualiza você fazendo só aquilo que te leva para o progresso, só aquilo que é importante na sua vida. Visualize você agora se posicionando com algo que antes você tinha medo, algo antes você era inseguro. Visualiza você fazendo eventos. Visualiza você fazendo o seu livro, se posicionando de maneira sobrenatural. Eu quero agora que você acesse essa energia da ação, da coragem, da atitude. E as pessoas vão olhar para você e vão ver, tem algo, a sua mudança vai ser visível. Visualiza você falando não, aquelas coisas que não fazem sentido mais para você, sem peso no coração. E você com foco. Visualiza você sentado agora, planejando. Se você escrevendo mesmo aquilo que você vai fazer, você escrevendo num quadro, e você todo dia olha para aquele quadro e você não se perde do teu propósito, não se perde do teu foco. Nada mais vai te distrair. A partir de hoje, repete comigo assim: eu me levanto contra toda voz que me faz desistir, contra toda sensação de incapacidade e contra todo espírito de estagnação. Respira fundo e declara assim comigo: eu tomo posse da força que vem de Deus. Eu tomo posse do tempo de colheita. E eu tomo posse da ação que gera resultado. Respira fundo, esfrega essas mãos e solta aí um já é poderoso. Poderoso, que Deus possa abençoar vocês nessa manhã, que vocês possam viver um dia sobrenatural, um dia que vocês vão sentir uma energia diferente, sabe assim, você vai sentir uma pujança diferente, até você vai se estranhar, você vai falar assim, meu Deus, o que é isso? Você vai estar com um foco para fazer aquilo que tem que ser feito, faça aquilo que tem que ser feito, não é porque você quer, não é por sentimento, é por decisão. Você vai começar a viver uma vida de decisão a partir de hoje. Você vai decidir. Acabou toda a procrastinação. Nós repreendemos agora e renunciamos toda a procrastinação. E posso falar uma coisa? Eu até arrepiei. O céu está em festa. O céu hoje está em festa. Por quê? Porque filhos vão se levantar e vão se posicionar. Você carrega a marca da promessa. Você mesmo, eu estou falando é com você. Você aí que o coração queimou. Você aí que está arrepiando igual eu. Você que está sentindo algo diferente. O coração está aparecendo em chamas.
você carrega a marca da promessa. Você mesmo que se sente improvável. Você pensou agora assim, mas eu sou tão improvável. Quem sou eu para fazer isso? É você mesmo. Deus tem um chamado para a tua vida. Para de procrastinar. Para de ter medo. Para de deixar para depois. Não tem tempo para isso mais não. Deus, ele capacita os seus escolhidos. Só vai. Não é sobre você. Nunca foi sobre você. Para de sentir vergonha. Peça perdão a Deus por tantas vezes que você procrastinou, tantas vezes você sentiu vergonha, por tantas vezes não cumprir aquele chamado, por retroceder, por dar o passo para trás. Chegou a hora. Essa mensagem foi para mim, Ana. Fazia tempo que eu não vi o 459, de repente esse tapa na cara, com amor. Com amor. Eu estou chorando. Isso se sentindo improvável. Isso foi a palavra que Deus me entregou. De verdade, o Espírito Santo me mostrou, falou assim, avisa para essas pessoas, que tem pessoas aqui que se sentem improváveis. É com elas que eu estou falando. É com elas. Aumenta a sua fé. Aumenta a sua fé. Começa a dar passo sem ver o chão. Para de procrastinar. Sabe por quê? Porque o coração queima. E Deus fala através do coração. Hoje o céu está em festa. Hoje o céu está em festa porque chegou a hora dos filhos manifestarem a glória de Deus. Chegou a hora dos filhos manifestarem a glória de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês imensamente. Que a gente viva realmente agora, não um dia, mas um tempo diferente. Esse mês de maio vai ser diferente. Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador. E vocês são os trabalhadores da última hora. É contigo mesmo. É com você mesmo que eu estou dizendo. Você é o remanescente fiel. É o trabalhador da última hora. Ana, aqui, minha água tá aqui, gente. Eu não bebi, né? Não, gente, eu trouxe água, trouxe tudo, mas é porque eu fico tão empolgada. Eu não consigo nem beber água. De verdade. E toda live que eu faço, eu falo, Deus, fale através de mim. Só que hoje é dia 1º de maio, hoje é dia do trabalhador. Nós estamos iniciando esse mês de maio, é um mês profético. Essa live não foi à toa. Se levante. Chegou a hora dos trabalhadores da última hora manifestarem a glória de Deus. Chegou a hora. Eu tô chorando. Eu tô arrepiando aqui, de verdade. E o coração meu, não sei se o seu está queimando, mas o meu tá. Para de enrolar. Para de deixar para depois. Para. Ana, você tá falando para mim. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Todos vocês carregam a marca da promessa, senão nem nessa live vocês estariam. Acredita em mim. Pode acreditar. Deus está com você, Ana. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar imensamente o coração de vocês. Que realmente esse fogo que a gente acendeu agora permaneça vivo. Cuidado com a distração. Cuidado. O inimigo quer distrair. Mas Deus quer te entregar as promessas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Beijo. Amo vocês. Amanhã estou aqui de novo. Gente, eu vou fazer o 459. Amanhã também. Então, amanhã se prepara. Amanhã eu vou falar com amor. Da manhã é dia de sacode. É dia de só acorda amanhã quem quiser ser sacudido. Amanhã estarei aqui com vocês novamente. Beijo, beijo, beijo. Um dia excelente para vocês. Bora tocar o terror na terra. É para isso que nós estamos aqui, gente. Tocar o terror nessa terra. Beijo, beijo, beijo. Amanhã nós encontramos de novo. Tá? Um excelente dia. Bora tocar o terror na terra.